sinta à vontade para pregar a palavra de Deus. Nesse primeiro período da mensagem, eu quero chamar aqui o Mateus. Mateus, falei com o Mateus, você termina no tempo certo, não passa não. Em nome de Jesus, vem cá, Mateus, em nome de Jesus. Ele vai estar trazendo no primeiro período aqui a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, Adocas. Eita glória. Isso aí é tudo jovem animado. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra dele. E também ao irmão David, que não mediu os esforços e falou assim: cara, eu ia pregar, mas eu vou colocar você no meu lugar. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. E o irmão pode colocar também lá no telão. Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 em diante. Glória a Deus. Quem acredita aqui que cada um tem um chamado na presença de Deus? Todos aqui são escolhidos. Cada um tem um chamado. Aleluia. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Só até aí. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes na nossa vida, passamos como Jeremias. Jeremias, um jovem, a idade dele se baseia entre 14 a no máximo 20 anos, quando ele foi vocacionado por Deus. E por muitas vezes a gente não entende o nosso chamado. A gente não entende o que Deus tem para nós. Às vezes a gente se sente tão inferior, a gente se sente tão pequeno, a gente se sente incapaz de fazer o que Deus tem para a gente. Mas Deus, ele sempre vai capacitar os seus escolhidos. Não tem uma prova, assim como o irmão estava falando. Não tem um deserto que Deus não está lá com você. Não tem uma prova que Deus não está nesse lugar. E Jeremias foi chamado, e ele que era da linhagem sacerdotal, lá de Euquias. Geralmente a maioria dos profetas era dessa linhagem, ou era da realeza, ou era de uma linhagem sacerdotal. E Jeremias era mais um desses. E ele, como nós, sentiu o peso da chamada. Aqui no versículo 5, Deus fala como fala para a gente: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que ele te formasse, ele já te conhecia. Não é porque você está achando que vai acabar, que vai desistir, que a sua história acabou, que essa luta está difícil demais para você, que você não vai aguentar, que Deus não te conhece. Às vezes a gente, na oração, a gente se pergunta se Deus está vendo o que está acontecendo com a gente. Se pergunta se Ele conhece o que está passando no nosso coração. Porque às vezes a gente se sente sem resposta, a gente se sente sozinho. Mas Ele nunca te deixa sozinho. No versículo 6, Ele fala o que eu, e creio que muitas das vezes nós já falamos ou vai falar. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Em outras versões, um menino ou um jovem. Ele fala: eu, Senhor, não pode ser eu não, porque eu não dou conta de falar, porque eu sou jovem. Eu não dou conta porque eu sou jovem demais, eu sou fraco demais, eu sou incapacitado. Não é eu, o Senhor errou o chamado, não é para mim. Mas aí Deus fala para ele: mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Um grande defeito da gente é achar que nós fazemos alguma coisa. Nós não fazemos nada. Deus me pôs como pregador, Deus me pôs como cantor. Tá, mas você não faz. Sem Ele nada podereis fazer. O problema da gente é achar que é nós que vamos fazer. Por isso que sentimos incapacitados.
Eu não dou conta, mas você não dá conta mesmo, porque quem dá conta é Deus, é Ele que vai te usar. Ah, mas eu sou incapaz. Você é incapaz mesmo, porque é Ele que vai te capacitar. Ah, eu não consigo. Não consegue, mas Ele é o Deus da tua vida. Foi Ele que te chamou, é Ele que te capacita, é Ele que te orienta, é Ele que te coloca no caminho que Ele quer que você vai. Não entendemos, às vezes, a gente olha para a obra, olha o tamanho da obra, olha o tamanho do serviço, olha o tamanho da dificuldade, mas você esquece de olhar para o Deus da obra, você esquece de olhar o Deus que te escolheu, você esquece de olhar o Deus que te chamou. Você está olhando demais para o problema, mas está esquecendo quem pode resolver. Você está olhando demais para a dificuldade, mas está escondendo lá na caverna como Elias, e não está vendo quem está te chamando. Na caverna Elias se escondeu, e Deus falou: o que fazes aqui, Elias? Porque Ele não vê você de fora, Ele vê você de dentro. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a sua dificuldade, Ele sabe aonde você pode chegar. O ser humano vê o seu presente e o que você já passou, mas só Deus vê o seu futuro. Se Ele te chamou, Ele sabe aonde você vai chegar. Se Ele te chamou, Ele sabe aonde você pode alcançar. Muitas das vezes, nós jovens, porque eu também sou jovem, apenas 22 anos, a gente se sente muito imaturo, a gente se sente muito inexperiente. Tem gente com 20, 30 anos de igreja, a gente olha para as pessoas assim e acha: esse aqui é mais sábio que eu, esse aqui tem mais unção que eu, esse aqui é melhor que eu. Não confunda tempo de igreja com capacidade que Deus te deu. Não confunda tempo de igreja com a unção que Deus colocou em você. Porque Davi fala no Salmo 119: eu, estudando os teus estatutos, sou mais sábio que o meu mestre. Eu sou mais inteligente de quem está me ensinando. Eu sei mais do que aquelas pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja. Não é o tempo que você fica orando, não é o tempo que você gasta na igreja, não é o tempo que você tem na igreja que vai te fazer grande na presença de Deus, mas é o tempo que você dedica a Ele, é o tempo que você apresenta só para Ele. Igual o irmão falou, poderia estar fazendo qualquer outra coisa lá na sua casa, poderia estar em outros compromissos, mas você escolheu estar aqui, dedicando o seu tempo para Ele, dando a sua melhor adoração para Ele, falando: eu te amo, Senhor Jesus, e eu não te troco por nada e nem por ninguém. É isso que te faz ser cheio e vai te capacitar para as provas. Jeremias podia estar falando assim: Senhor, eu sou fraco. E ele: mas é eu que te sustento. Senhor, eu sou pequeno. É mesmo, mas é eu que sou grande na tua vida. Senhor, eu estou tão frágil, mas é eu que vou reforçar a tua estrutura. Senhor, eu não consigo, mas eu vou na tua frente, meu filho. Eu vou abrindo o caminho, quebrando as correntes. Eu vou te fazer chegar. Aleluia, glória a Deus. Ele poderia estar falando: Senhor, eu sou tão imaturo. Senhor, eu não consigo, eu sou jovem demais. Ele fala aqui, ó: Senhor, eu não consigo falar. Aí a primeira coisa que eu lembro é Moisés. Senhor, a minha língua é pesada demais, eu não consigo. O que Deus falou para ele? Vou colocar seu irmão para te ajudar. Você sabe o que acontece? Quando a gente se sente sozinho, fraco demais, Deus nunca deixa você sozinho. Sempre coloca um homem ou uma mulher de Deus para te ajudar. Fala: não está dando conta não? Está aqui seu companheiro. Pega na mão dele e vai caminhando, porque sem caminhar você não vai ficar. Não consegue não? Escora no ombro do teu amigo. Nem que você vai manquejando, mas você vai chegar lá. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você olhe para a dificuldade. Olhe para a capacidade que Ele vai pôr em você. Não olhe para o tamanho da luta, olha para o tamanho do teu Deus. Não olhe para o tamanho do problema, olha para quem pode resolver problema, que é Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando Ele manda a gente e chama a gente, Ele fala assim no versículo 8:
não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus jamais vai mandar você em nenhum lugar se nesse lugar Ele não pode te prover. Deus jamais vai te colocar em nenhuma prova se Ele jamais sabe que você vai suportar isso. Ele sabe aonde coloca você, Ele sabe aonde põe você, porque Ele sabe a tua capacidade, Ele sabe a tua estrutura, e Ele manda o livramento para você. E o que eu disse, o defeito da gente é achar que nós falamos, achar que é eu que canto, que é eu que prego, que é eu que evangelizo. Não. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Ele falando: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus fala assim: tá bom, meu filho. Estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. É Deus falando, não é você que fala, é eu que ponho palavra. Não é você que canta, é eu que te uso. Não é você que evangeliza e ganha alma, é eu que estou te usando. Você é apenas instrumento para a minha glória. Quando a gente perde a humildade, quando a gente acha que somos, acha que fazemos, nada acontece. Você prepara uma mensagem, você prepara um louvor, você fala: vou cantar bem hoje, eu vou dar o meu melhor hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou falar uma palavra abençoada. Chega no culto, você, não foi bom não foi legal não. Sabe por quê? Porque você se encheu muito do seu eu e esqueceu de esvaziar o seu eu e encher de Deus. Você esqueceu de diminuir você e fazer Deus elevar em você. Está esquecendo, a gente esquece muito de deixar o nosso eu para lá e deixar Deus governar a nossa vida. Porque ao final de contas, foi Ele que te chamou? Foi, então é Ele que te capacita. Foi Ele que te escolheu? Foi, então é Ele que vai te guiar. Não pense que você vai fazer, é sempre Deus fazendo por você. Aí Deus ainda pergunta para ele: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Para quem não conhece amendoeira, enquanto eu fui pesquisar, que eu sou curioso, tá no inverno, o normal é todas as árvores não ter folha, né? Depois na primavera que elas vão começar a florescer. Enquanto no final do inverno todas as árvores estão sem folhas, a amendoeira é a única que começa a florescer primeiro. Ela é a única que começa a brotar aquelas flores bonitas, a falar assim: eu vou dar fruto, eu já estou mostrando aqui que eu vou vingar. Sabe o que Deus está falando nisso? Eu fui pesquisar a palavra, quer dizer vigilante, quer dizer apressada. Sabe por quê? Porque quando Deus te promete alguma coisa, quando Ele te chama, Ele apressa em cumprir na tua vida. Enquanto os outros estão brincando, você está orando e está trabalhando na obra do Senhor. Enquanto eles estão desperdiçando a vida, você já está florescendo, e logo já vai estar dando fruto, e logo já vai estar fazendo a vontade de Deus. Enquanto estão sem folhagem, você está florescendo na presença de Deus, porque Ele zela para cumprir a palavra dEle na tua vida. Ele zela para cumprir a palavra dele. Aleluia. E o mais interessante, que eu estava lendo, eu me deparei com esse versículo aqui, e eu fiquei pensando, realmente, quando a gente é chamado, a gente passa por muita coisa dolorida. A gente passa por perseguição, a gente passa por calúnia, crítica, humilhação. Mas aí toda vez eu me lembro de Jesus. Eu estou sendo humilhado? Estou. Mas eu estou sendo igual a Jesus. Ele foi humilhado. Eu estou sendo criticado? Estou.
Eu estou sendo igual a Jesus, ele foi criticado. Eu estou apanhando, eu estou sendo igual a Jesus, ele apanhou também. Cuspiram na cara dele, humilharam ele, fizeram o que quiseram com ele. Mas ele permaneceu no propósito que o pai dele tinha ordenado. E assim a gente vai fazer também. Quando a gente tem chamado, esquece a paz. Você vai passar por perseguição, sim. Vai passar por crítica, sim. Vão te julgar mesmo você não fazendo nada. Vão apontar o dedo na tua cara e vai falar que tu está errado. Mas não se preocupe. Isso é só a confirmação do teu chamado. Isso é só a confirmação que Deus tem algo grande para você. Porque o inimigo, assim como o Cadu falou, não aponta o dedo para a cara de ninguém sem ver que essa pessoa é valiosa, essa pessoa é preciosa. Enquanto o diabo está lá tentando, por quê? Porque Deus falou assim, é meu escolhido. E o diabo está tentando roubar a imagem e semelhança de Deus que há nele. Aleluia. Porque as pessoas que estão no lamaçal do pecado já não têm o brilho de Jesus. Mas quem está seguindo o propósito de Deus, quem está seguindo a chamada de Deus, tem um brilho espetacular, diferenciado, que incomoda. Aí o diabo não aguenta. Eu falo, eu vou ter que ir lá tentar essa pessoa, eu vou ter que ir lá atormentar ela, tirar essa paz que ela tem demais. Eu não estou entendendo. Ela está passando por tanta luta e está dando glória a Deus. Ela está passando por tanta prova e está glorificando ao Senhor. Ela está passando por uma tempestade, mas está falando que Jesus está no barco. A água está balançando, mas o barco está quietinho, porque Jesus está lá no barco, porque Jesus está te protegendo, porque Jesus está te guardando. Quando Deus está na sua vida, quando Deus está na sua chamada, não importa o que o inimigo faça, não importa o que ele levanta contra ti, você vai permanecer firme, você vai florescer, você vai dar fruto, porque quem te escolheu é o Senhor, e Ele capacita os seus escolhidos. Deus não tem preferência de escolher capacitados. Mas como assim? Deus não pode escolher capacitados? Pode escolher capacitados, mas Ele prefere escolher aqueles que não são, para confundir os que são. Ele prefere pegar o pequeno. Por quê? Porque o vaso pequeno dá menos trabalho do que o grande. O vaso grande dá trabalho demais pro oleiro. Ele dá trabalho demais. Ele está quebrado e ele não quer ser restaurado. É muito grande. O oleiro tenta ali, tentar arrumar ele, mas ele é grande demais. Ele não diminui. Ele quer continuar sendo grande enquanto ele precisa diminuir para crescer. Aleluia. Aí eu me lembro em Jeremias 18 que para Deus falar com Jeremias, Ele falou assim: desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Temos que entender que há momentos que a gente precisa de novo passar na mão do oleiro, mas a gente tem que entender que é só descendo, é só buscando, é só jejuando, é só orando, que você vai ficar disponível na mão do oleiro, que você vai deixar ele trabalhar na tua vida. Não adianta, Deus quer te moldar, Deus quer te usar, mas você não se move, você não desce, você está parecendo uma estátua. Deus fala, desce na minha presença, você desce na minha presença, você não. Ele está falando, desce. Desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar os meus projetos, porque lá eu vou te mostrar os sonhos que eu tenho na tua vida, porque lá eu vou te mostrar o quão grande é os meus planos na tua vida. Eu vou te mostrar, assim como ele falou para Paulo, o quanto você deve perecer por mim. Porque evangelho não é paz e amor só. Jesus é amor, mas é justiça também. Jesus não quer brincadeira com nenhum de nós. Ele não fica guti-guti, ô meu bem, você está bem, você está ok, machucou. Tem uma frase que o povo gosta de falar: a igreja é hospital. Realmente, a igreja cura. Mas a mesma palavra que te fere, porque o evangelho confronta, é a mesma palavra que vai te curar. Só porque a igreja não pode ser hospital, porque o hospital, a pessoa fica dodói, o médico cuida dela, fica internada, logo libera para casa. Eu vejo mais a igreja como um exército. O exército não tem os médicos dos exércitos lá? Quando o cara se fere, o que acontece?
vai lá, passa uma fita nele lá, passa um negócio, tá bom? Volta para guerrear, volta para batalha. Você ficou bom? Volta lá, porque eu não tenho para você voltar atrás, eu tenho para você avançar, porque os que recuam não têm prazer a alma do Senhor na vida deles. Aleluia. É Deus falando para você: eu te chamei, é eu que te capacito, eu te escolhi, é eu que vou te levar lá. Não importa se estão tentando te atacar, não importa se estão tentando te ferir, porque se te ferir eu vou te curar e você vai avançar. Se te derrubar eu vou te pegar, eu vou te levantar e você vai continuar. Não importa, em Provérbios fala: 7 vezes caí, mas 7 vezes levantei. Guerreiros de Cristo não podem ficar caídos, tem que se levantar e prosseguir avante. O intuito dessa mensagem é falar para cada um de vocês: vocês têm chamado na casa do Senhor, vocês têm chamado na obra do Senhor. Muitos talvez não saibam qual o chamado, mas pode ter certeza, cada um que está aqui dentro tem um chamado precioso na obra de Deus. Busque, ore, jejue, para que Deus revele o chamado que Ele tem na tua vida. E não se preocupe, Ele te escolheu, é Ele que vai te capacitar, e é Ele que vai te fazer avançar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, eu agradeço essa oportunidade. Amém, irmão? Sentiu a pressão?